Bem-vindos. É uma alegria recebê-los nesse dia, nesta noite, neste dia 20 de março, onde damos início à Jornada da Mulher, dos contraceptivos aos métodos naturais. Então, nesses 3 dias de live, de encontro, de acompanhamento, nós vamos aprender um caminho que vai levar você dos contraceptivos, né, desse aprisionamento, dessa vida sem informação, para a liberdade dos métodos naturais. Todas vocês que estiverem participando dessas lives, que acompanharem aqui esses 3 dias, eu garanto para você que na quarta-feira você terá muita confiança em começar um método natural, porque nós vamos trabalhar tudo o que é necessário para que você adquira esse desejo, essa vontade, essa confiança, essa segurança, porque eu tenho certeza que o que falta para você dar esse passo é falta de conhecimento. Nós acabamos que vamos ali sendo levadas, né, sendo conduzidas por tudo que por tudo que é vivido tão naturalmente pela nossa sociedade dos tempos atuais, e nós acabamos aí entrando no bolo e fazendo tudo que todo mundo faz. E ninguém vive, né? A maioria da população, a grande parte das mulheres não vive, não sabe o que é o método natural, não sabe as consequências dos contraceptivos, mas você que já sabe ou que está descobrindo tudo agora, nesses 3 dias você vai ganhar essa autonomia e esse novo universo vai se abrir aí à sua vida, à vida da sua família, à sua vida espiritual e ao seu crescimento feminino enquanto num todo, né? Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, viu? Então vamos lá, vamos trilhar esse caminho, vamos iniciar essa jornada onde você não vai se arrepender. São inúmeros os testemunhos que eu recebo. Hoje foi um dia assim muito marcante para mim, um dia muito singular em que eu recebi alguns testemunhos, né, de alunas minhas que já descobriram esse caminho com mais de 40 anos. Né? Hoje, 3 pessoas que eu atendi, 3 alunas da minha mentoria, as 3 me narraram essa história, agradecendo a Deus por terem tido a oportunidade, né, de ainda em tempo fértil, por mais que uma vida, né, já mais avançada em relação à sua fertilidade, tiveram esse conhecimento enquanto ainda havia tempo. E claro que eu trago, né, tudo, nada nessa vida é um acaso. Então, hoje eu estou aqui com muita alegria, sabendo que muitas pessoas vão passar por aqui nesses dias, né? Cada dia aí a gente recebe um número sempre maior de pessoas, então muitas vidas serão transformadas, muitas mulheres já ouviram, já têm algum conhecimento e hoje aqui vão aprofundar, vão criar coragem, outras vão chegar aí de primeira, vão pegar o barco andando, vão levar um susto, né? Vão ficar um pouco chateadas com o que eu vou falar, com o que eu vou partilhar, mas daqui a pouco vão estar amando, voltando, né, e se reencontrando. Então, agora, no início, é hora de você convidar, né, de você convidar as pessoas para estarem aqui. Mas, por favor, não convide qualquer pessoa, né? Convide quem você acha aí que tem o mínimo de interesse a esse conhecimento. Convide mulheres, sobretudo, suas amigas, suas conhecidas, suas colegas de comunidade, de paróquia, de caminhada, suas irmãs, suas primas. Convide mulheres para estarem aqui. Olha, você precisa ouvir, né, sobre esse conhecimento, você precisa adquirir esse conhecimento. Entra lá na live da Nayara. Então, vai aí no aviãozinho e envie esse convite aí para o pessoal no seu direct. Compartilha também no WhatsApp, nos grupos de Instagram. Eu recebo tantos convites das orações da madrugada com o Frei, com o Instituto Hesed. Louvado seja Deus, é muito bom saber que muitas pessoas estão rezando nesse tempo quaresmal. Então, hoje é o dia de você convidar para a live da Nayara, é o dia de você convidar para a Jornada da Mulher, para este momento também de conversão,
tão importante nessa vida e em um tempo tão favorável, um tempo quaresmal. Então, se você está convidando gente aí para rezar na madrugada, pessoas que estão nessa caminhada, convida também para estar aqui, sobretudo se são pessoas casadas, né? Porque esse conhecimento, esse universo, tudo que a gente aprende aqui sobre doutrina, sobre igreja, sobre fecundidade, isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, né? Com o nosso matrimônio e com a nossa caminhada na igreja. Mas vamos lá, hoje, qual é o tema da live de hoje? Vocês já sabem, estão treinados, né? Já viram lá? Vencendo a mentalidade contraceptiva. Nesses 3 dias de jornada, eu falei que vou preparar vocês para estarem confiantes em começar o método natural. Então, qual é o caminho que eu preparei para vocês? Hoje, nós vamos entender como vencer a mentalidade contraceptiva, né? Vamos tomar conhecimento. Olha, existe uma mentalidade contraceptiva e eu preciso vencê-la, porque naturalmente eu já fui aí contaminada, eu já fui conduzida, eu estou dentro, né? Eu vivo dentro dessa mentalidade. Muitas de nós com 30, né, com 20, com 30, com 35 anos, nós já nascemos, né, num mundo assim, com mentalidade contraceptiva. Então, nós precisamos tomar esse conhecimento. Então, hoje nós vamos aprender como vencer, como mudar de pensamento, como ser feliz também dentro das nossas escolhas e saber que estamos fazendo a escolha certa, tá? Amanhã, no segundo dia da nossa jornada, nosso tema é conquistando a sua liberdade com os métodos naturais. E aí nós vamos, bom, hoje nós vamos vencer a mentalidade contraceptiva, nós vamos mudar o nosso pensamento, nós vamos de fato entender por que é bom escolher viver um método natural, né? Nós vamos ter essa outra visão, porque o que nós ouvimos aí fora é que o bom é tomar pílula, o bom é ter o controle de tudo, né? O bom é ter poucos filhos. Será que é só essa visão que tem? Ou nós temos uma outra visão? Aí amanhã vamos de fato, bom, e agora, né? Aprendi isso tudo, mas preciso conquistar a minha liberdade, preciso aprender o método natural, preciso adquirir o autoconhecimento, preciso fazer bom uso, preciso trazer isso para minha vida, para minha família, tá bom? Então amanhã os métodos naturais. E no terceiro dia, um tema muito, muito, muito importante, muito, muitíssimo importante, que é a restauração do seu casamento através dos métodos naturais. Então, veja, muitas pessoas acham que vivendo o método natural vão ter menos dias disponíveis para o ato, né? Ou estão confortáveis com o contraceptivo que estão usando, ou muitas mulheres deixam os contraceptivos e acabam entrando numa abstinência sem fim, acabam vivendo coito interrompido, que é tão prejudicial à união do casal. Por quê? Porque elas não aprenderam o método natural. Essas mulheres, essas famílias ainda não compreenderam o todo da questão. E aí acaba que a pessoa sai de uma situação ruim, né, que era o contraceptivo, ela consegue dar esse primeiro passo, mas ela cai numa outra coisa ruim. Ela cai no preservativo, ela cai no coito interrompido, algo que vai continuar eliminando o casamento, sabe? Que vai continuar atrapalhando de maneira mais sutil, mais leve, mais a longo prazo. Nós vamos ver o quanto essas coisas podem atrapalhar a vida conjugal. Aí a vida sexual vai ficando ruim, né? Vai ficando difícil e vai numa escadinha, só regredindo, né? Só piorando. O quanto isso é ruim para os matrimônios. Tenho certeza que muitas pessoas aqui, infelizmente, né, acabam, vez ou outra, experimentando isso. E os métodos naturais nos trazem novos horizontes, né? É essa mulher que tem o retorno da libido, é essa mulher que volta a sentir prazer, que volta a se sentir bonita, que vive com muita intensidade todas as suas variações hormonais, e isso tem fatores muito benéficos para a união conjugal. Então vamos lá, gente.
A live vai ficar gravada, depois a gente disponibiliza lá no meu canal do YouTube, Métodos Naturais. Você pode já jogar lá no YouTube quando acabar a live. Métodos Naturais, Nayara, você vai achar meu canal, se inscreve, né, para você receber os vídeos, as gravações, as notificações, tudo direitinho. Todas as mulheres, né? Alguém perguntou aqui, tem SOP, não sei o quê. Gente, método natural, eu vou falar logo isso hoje, de abertura, né? É para todas as mulheres. Quem tem SOP, quem não tem SOP, quem tem ciclo irregular, quem está amamentando, é para todas. E amanhã nós vamos entender por que eu consigo viver o método natural em todas as fases da minha vida, tá? Amanhã, você que tem essa dúvida, você esteja aqui também para você entender o funcionamento do método natural na sua fertilidade, essa visão, né, esse autoconhecimento que a mulher ganha sobre si e sobre a sua fecundidade, tá bom? Vambora lá então. Você já convidou o pessoal para a live? Já mandou aviãozinho? Já mandou nos grupos de WhatsApp? Chama todo mundo para estar aqui. Primeiro dia, vencendo a mentalidade contraceptiva. Nayara, o que é isso? Eu nunca ouvi falar, né? Ninguém nunca me contou. Vamos lá, eu separei aqui 4 pontos que nós vamos entender hoje para que, ao final dessa live, né, você comece esse processo de vencer a mentalidade contraceptiva. Então, primeiro, né, o primeiro ponto qual é? Eu preciso reconhecer que existe essa mentalidade contraceptiva. Não é uma alienação, né? Não é algo, a pílula surgiu do nada, não sei do que, e acabou que as mulheres foram gostando. Não. Não é isso, né? Não é uma medicação que surgiu do nada ou que tinha um outro efeito, né? Não, ela foi feita para isso e com isso, né, a gente tem a revolução sexual, a gente tem a esterilização das mulheres e aí vai esse fio todo aí sendo conduzido. Então, nesse primeiro momento, nós vamos reconhecer que ela existe. Depois nós vamos ver a doutrina da Igreja Católica, o que a igreja diz sobre contracepção. No terceiro tópico, nós vamos entender o que é a vida matrimonial, né? Isso faz totalmente parte do nosso tema de hoje, vencendo a mentalidade contraceptiva. Você precisa entender o que é o matrimônio para conseguir vencer essa mentalidade que está totalmente enraizada na mentalidade no mundo de hoje, tá bom? E depois nós precisamos ter uma saída, nós precisamos saber a que recorrer, o que fazer quando de fato for necessário fazer o espaçamento dos filhos, né? Porque às vezes você usa contraceptivo, você faz uso, né? Você parou e vai me perguntar, Nayara, e quando eu não puder engravidar, né? Quando eu estiver com algum motivo, com alguma doença, ou quando estiver no pós-parto, tiver algum motivo grave, ou meu marido tiver algum problema também, e a gente precisar não ter filho durante aquele momento, o que eu faço? Né? O que eu procuro? Os métodos naturais. Então, a gente precisa ter, né, tudo isso aqui bem organizado na nossa vida para que a gente não se deixe levar pelas facilidades do mundo, né? Que a gente não se deixe conduzir pelo que todo mundo vive, pelo que é tão fácil, né? Você já ouviu aquela palavra, né, que fala, bom, a porta é estreita, né? Não é a porta larga, o caminho do reino de Deus, mas sim a porta estreita. Então, vamos embora. Essa jornada da mulher vai te conduzir a essa porta estreita e não a porta larga, não aquilo que é fácil, mas aquilo que é difícil de passar, de conduzir, mas é o caminho da verdade, é o caminho ensinado, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que a igreja ensina. Então vamos lá, gente. Existe uma mentalidade contraceptiva que começou a ser implantada na nossa sociedade na década de 60. Então vamos lá, primeiro ponto, primeiro marco histórico, década de 60, 1960.
Até a presente data, até a presente década, né, não existia os contraceptivos. E você sabe, naturalmente, que as pessoas, naturalmente, as famílias tinham muito mais filhos do que tinha hoje, porque não existia contraceptivo ainda, né? Não existia pílula, não existia forma de evitar. Então, as famílias naturalmente tinham mais filhos. Sendo que na década de 60 veio, né, aí os contraceptivos, né, as pessoas que começaram a fazer os estudos, que tiveram as ideias, com o avanço do pensamento feminista, né, a mulherada que, bom, nós mulheres precisamos trabalhar, estamos muito presas à maternidade, não temos acesso ao mercado de trabalho, os filhos acabam atrapalhando a nossa vida, a gente não pode trabalhar porque toda vez engravida, uma vez que engravida precisa ficar em casa para cuidar do bebê, e aí, no meio disso tudo, alguns grandes nomes, né, de norte-americanos, bom, vamos lá, vamos criar uma medicação que impeça, né? São os contraceptivos, né? São aquelas medicações que evitam a concepção. E daí, né, começou essa implantação em nossa sociedade. Num primeiro momento, houve uma rejeição muito grande de toda a sociedade por vários motivos, né? Os motivos religiosos eram bem significativos, porque a sociedade era muito religiosa, né? E não aceitava. Bom, como que eu vou impedir que os filhos venham, né? Se é tão natural que a gente case e tenha os filhos, né? Não posso aceitar isso. Outras mulheres que já não tinham esse viés mais religioso faziam o uso, os testes, e a rejeição do corpo era muito grande, né? Os efeitos colaterais, logo no início da introdução dos contraceptivos, os efeitos colaterais eram muito grandes. Então, causou uma certa rejeição muito grande num primeiro momento. Só que os estudos vão avançando e a coisa vai se aperfeiçoando, né? Então, depois de um certo ponto, eles conseguiram reduzir, né, as taxas lá hormonais dos contraceptivos e foram fazendo as modificações até que ficasse minimamente acessível ali, né, aceitável ao corpo da mulher, tá? E aí foi onde começou realmente um número maior de mulheres fazer o uso, né? E aí começaram a ver que poderiam de fato evitar os filhos, né? Que aquilo seria bom, que enfim, elas iam poder trabalhar, elas iam poder ganhar sua liberdade, elas iam poder, sei lá, se separar, né, ter mais autonomia, enfim. Esse foi, né, de maneira assim muito reduzida, né, resumida, de maneira assim prática, para que você consiga entender como começou esse pensamento, essa mentalidade contraceptiva, né? Então, algo que no início teve uma rejeição, foi difícil de ser implantado, hoje a gente tem uma adesão total. Eu quero que você perceba essa diferença. Lá no início, né, houve uma rejeição. Foi difícil das pessoas aceitarem, do corpo aceitar, né, da igreja aceitar, das pessoas mais religiosas aceitarem. E hoje nós temos uma adesão de 100% quase da sociedade, né? Quase todo mundo é adepto ao uso de contraceptivos, né? Então, olha, passou muito tempo? Não temos nem 100 anos, né? E toda a sociedade já é adepta. Né? Todo mundo já acha que, bom, é super natural, né? Afinal, o bizarro, o bizonho, o esquisito é você não fazer uso do contraceptivo, ok? E aí a gente tem também nessa década um tema que eu não vou abordar hoje, mas é o avanço da revolução sexual. Ou seja, é um marco histórico. Lembra que eu falei para vocês? A década de 60 é um marco histórico. Com o avanço e a entrada do contraceptivo na sociedade, a gente começa um processo de revolução sexual. Né? Muito grosseiramente, vou explicar em algumas palavras para não me reter nesse assunto, mas né, com o que é a revolução sexual? São todas essas mudanças na estrutura social, na estrutura da sociedade, trazidas pelo avanço da contracepção, tá? Porque agora, né, as mulheres conseguem evitar os filhos.
né, com o avanço da contracepção. Então, isso muda toda a estrutura familiar. Agora as mulheres podem trabalhar, né? Agora os maridos podem ter relações com mais facilidade fora do casamento, então aumenta o número de adultério, de separação, de abandono, porque agora a mulher, né, que não é a mulher dele, ele pode se relacionar e não vai ter medo de engravidá-la. Antes não, antes inclusive era muito comum, né, quando havia uma traição, às vezes a outra mulher engravidava e todo mundo sabia, etc e tal. E com o avanço da contracepção, né, tudo isso vai mudando até que a gente chega no nível que a gente está hoje, no ano de 2023, onde é natural que uma jovem com 15 anos tenha relações com seus namorados e os pais dizem, ok, é natural que as pessoas se relacionem sexualmente com vários outros pares. Por quê? Há a contracepção, há o preservativo, o sexo foi totalmente desvencilhado da procriação, né? Então, o sexo hoje é apenas a busca do prazer para a maioria das pessoas da sociedade e nada tem a ver com a procriação. Né? E aí a gente entra nessa revolução sexual, essa busca por prazer, né? Esse encontro do prazer ali nas coisas e um vazio existencial muito grande, porque a gente busca algo que nunca vai ser saciado, né? Então, muda toda. Pensa comigo, né? Como seria a sociedade hoje sem o avanço da contracepção? Uma estrutura familiar totalmente diferente. Totalmente. Seria melhor? Ah, Nayara, mas poxa, né, no mundo de hoje, isso e aquilo, não. Eu digo para vocês uma coisa, né? Nosso Senhor em toda a doutrina da Igreja Católica, aprendemos que é pecado grave usar contraceptivo. Então, eu digo sem medo nenhum, né? Sem nenhum medo, olhando a nossa doutrina, sobre os ensinamentos da nossa igreja. O mundo de hoje, sem os contraceptivos, seria infinitamente melhor. Teríamos infinitamente menos pecados cometidos, menos famílias infelizes, menos crianças abandonadas, e marginalizadas e sofridas, né? Menos número de divórcio, né? Menos mulheres na prostituição, né? Na depressão, enfim, tudo isso seria menor, tá bom? Então, a década de 60 é um marco, é a revolução que mais marcou toda a sociedade mundial em toda a história da humanidade, tá? Porque ela é mundial e muda toda a estrutura social a longo prazo. Você precisa entender isso, tá? É por isso que bom, Fabiola, que você está aqui. É por isso que hoje é tão difícil você ouvir de mim, de outros sacerdotes, de outras pessoas que é pecado grave usar contraceptivo. Não é difícil quando a gente ouve isso, né? Hoje mesmo eu partilhava com uma aluna minha que ela falava: poxa, Nayara, se eu tivesse ouvido isso aos 20 anos, ou quando eu casei, no meu encontro de noivos, eu não teria usado pílula por 20 anos e certamente eu teria mais filhos e minha vida seria diferente, né? E ela falava isso, e ela falou: só que eu não ouvi. Se eu tivesse ouvido, com certeza eu não ia ser a mesma. Aquilo ia me incomodar, porque ela sempre teve essa tendência religiosa. Tanto que ela falou: quando eu ouvi do padre Paulo Ricardo, eu logo me converti, logo mudei, porque eu ouvi. Mas lá atrás eu não ouvi, porque ninguém fala, né? Porque ninguém fala, quase ninguém toca no assunto. E quando a gente toca, né? Aqui no Instagram é fácil falar para você, porque você está aqui por livre e espontânea vontade, né? Você está de coração aberto, eu não estou te vendo. Mas até mesmo quando eu e meu esposo a gente vai pessoalmente às paróquias, às igrejas, né? Falar sobre esse assunto, a gente vê um monte de cara feia, pessoas chorando de raiva, pessoas levantando com raiva, achando isso agressivo, antiquado. Por quê? Porque ela está totalmente imersa nessa mentalidade contraceptiva, porque ela não consegue imaginar o futuro casamento dela ou o matrimônio dela sem a contracepção. Ela está totalmente submersa, imersa nisso, embebida disso e perdeu toda a visão de fé, né? Não está aberta ao novo, né? E como isso é difícil da gente fazer com que entre
na vida da pessoa, na mente. A maioria dessas 90 pessoas que estão aqui, né, já teve esse primeiro contato. Eu sei que teve, né? Vocês me mandam mensagem e a gente acaba que vai se conhecendo. Vocês já ouviram em algum momento, né? Já abriram o coração e estão aqui de fato para aprender. Bora lá. O que a doutrina da Igreja Católica nos fala sobre contracepção? Segundo ponto. Então, o primeiro ponto foi: aprendemos que existe, década de 60, um marco, ok? Mentalidade contraceptiva, avanço da contracepção. 2. O que a doutrina da Igreja Católica nos ensina sobre contracepção? Posso usar? Não posso usar? O que a doutrina fala sobre isso? Né? O que são os contraceptivos? Bom, gente, aqui eu vou entrar um pouquinho, né? Eu sei que eu vou falar de doutrina, mas eu vou explicar algo que é muito importante que vocês saibam, tá? Então vamos lá, a doutrina da Igreja Católica me diz que eu não posso fazer uso de contraceptivos, ok? Porque ele fere os dois princípios básicos da união matrimonial, unitivo e procriativo, ok? Então, eu não posso fazer uso disso porque eu estou indo contra os dois significados principais do meu matrimônio. Nayara, eu tenho endometriose, eu tenho SOP, eu não posso engravidar, você não tem ideia, passei por 3 cesáreas, eu não posso engravidar. O que eu faço? Faça o método natural. O método natural, gente, é para ser usado quando você não pode engravidar, ok? Não é para ser usado somente quando você quer engravidar. A igreja diz, né? Que os esposos recorram aos períodos infecundos para terem relações quando não puderem engravidar. Então, o método natural pode ser usado quando você precisar espaçar as gestações, quando você não puder engravidar, por algum motivo justo, seu e do seu marido, tá? Não é, eu fiz 3 cesáreas, então eu tenho motivo, né, para usar o contraceptivo. Não, tá? A igreja é clara quanto a isso. Os esposos recorram aos períodos fecundos e infecundos para terem relação de acordo com a necessidade, ou livremente, caso vocês, né, estejam no momento em que não há necessidade de espaçamento, ok? O casal vive ali sua fertilidade, sua fecundidade de maneira livre, né? Que beleza, que maravilha, tá? Então, a doutrina da igreja é reta e direta. Isso está no catecismo da Igreja Católica, tá bom? Tem exatamente os parágrafos lá, depois eu passo a numeração para vocês, que nos diz tudo isso sobre a contracepção. E outro motivo, né, sobre o qual os contraceptivos não são aceitos pela Igreja Católica, né? E são os seus efeitos colaterais. Então vamos lá. Não é somente o que eu quero mostrar aqui para vocês. Você vai ouvir isso de muitas pessoas, né? Ah, mas a igreja proíbe, né? Mas a igreja. Aí as pessoas falam que, mas é a igreja, né? Você tem a sua realidade, a sua coisa pessoal, né? Ou, não vou seguir o que a igreja diz. Enfim, as pessoas dizem de tudo, né? Mas e você, enquanto uma pessoa íntegra, que busca crescer na fé, crescer na sua vida espiritual, comungar, você precisa ter essa base bem formada. E aqui eu vou te dar outros motivos físicos aos quais você vai entender que o contraceptivo jamais pode ser, né, usado para evitar os filhos dentro de um casamento, ok? Os contraceptivos, gente, eles agem de uma maneira em nosso corpo, ok? Simples, tá? Você toma uma medicação para evitar os filhos, né? Você já parou para pensar como que essa medicação age? Ela age de alguma maneira, não é? Alguma coisa ela faz com o nosso corpo. Só que nós não sabemos e nem queremos saber. A gente vai lá, o médico passou, a gente tomou. Ok, não quero saber como funciona. Só que
todos os contraceptivos hormonais têm 3 mecanismos de ação. 3 mecanismos de ação. Então, eu vou te explicar de maneira muito breve como funciona o contraceptivo no seu corpo e por que uma família não deve fazer uso do contraceptivo, né? Que tem consequências graves, ok? Então, os contraceptivos agem, impedindo a produção do muco cervical. Existe um muco que é naturalmente... Obrigada, amiga, beijo. Existe um muco que é naturalmente produzido pelo nosso corpo, chama-se muco cervical. O contraceptivo tenta agir ali. Esse é vamos botar que é o primeiro mecanismo de ação, para enrijecer esse muco e impedir que a mulher tenha uma boa produção de muco, porque a produção boa de muco é fundamental para a concepção, tá? Então, se o contraceptivo consegue deixar o muco bem espesso, o espermatozoide não vai conseguir penetrar no útero e conseguir, através desse muco, nadar até as trompas, tá? Então, esse é um mecanismo. Se a medicação consegue impedir que seu muco cervical seja bem produzido, você não vai engravidar. Segundo mecanismo de ação, impedindo a ovulação. A pílula anticoncepcional tenta impedir a sua ovulação, ok? Através do controle de hormônios. E por isso que quando a gente toma contraceptivo, a gente sente tanta dificuldade nessas variações hormonais. A mulher não produz tanto estrogênio, por isso que a libido está sempre lá embaixo. As TPMs também são mais amenas, porque ela não alcança os seus níveis naturais. Ela vive ali sob o efeito do hormônio da pílula e não sobre a sua produção natural hormonal, que é maravilhosa, que é o ideal, né? Que todas nós tenhamos essas flutuações hormonais de acordo com os nossos períodos, né? Foi assim que Deus criou a nossa fertilidade, a nossa fecundidade. Então, o segundo mecanismo é impedindo a ovulação, ok? O terceiro mecanismo, e o mais danoso, é esse que eu vou falar agora, que é impedindo a boa formação do endométrio. O que é o endométrio? É a parede intrauterina, é aquele sangue formado dentro do seu útero, onde há a anidação, tá? A implantação do embrião na sua parede uterina, tá bom? Essa camada, esse endométrio, é o sangue menstrual. Quando a gente não engravida, ele é expelido, tá? Esse terceiro mecanismo de ação age no endométrio. O que ele faz? Ele não deixa o seu endométrio ser bem formado. Já percebeu que quando você usava pílula, sua menstruação era bem pouquinha? E quando você parou de usar, seu fluxo ficou bem intenso? Não é isso que acontece? Acontece com a maioria das mulheres. E aí a gente fala, tem alguma coisa de errado, estou menstruando muito. Não, está menstruando normal. Antes é que você não menstruava, você sangrava, né? Então, veja, esse terceiro mecanismo, onde o contraceptivo impede a boa formação do endométrio, ele é altamente abortivo, tá? Por quê, Nayara? E aí eu vou explicar para vocês com cuidado para que vocês entendam, né? Se houver uma fecundação, ou seja, se o primeiro mecanismo falhou, se o segundo mecanismo falhou, lembra do primeiro? Da ação na cérvix, no muco cervical? Se esse mecanismo falhou e você continuou produzindo seu muco normal. E muitas mulheres que tomam pílula me narram que, Nayara, eu tomava pílula, ou eu tinha, sei lá, anel vaginal, e eu via o muco cervical, eu produzia aquele muco clara de ovo e tal. Isso aí. O seu contraceptivo não está conseguindo agir na sua cérvix. Isso é um péssimo sinal, porque você está ovulando. Se você está ovulando e tendo relação livremente, como que você não está engravidando? Entende? Então, vamos lá.
Esse foi o primeiro mecanismo. Se esse mecanismo falhou, o anticoncepcional tem o segundo mecanismo. Ele vai tentar impedir a ovulação com o controle dos hormônios, né? Não deixando seu estrogênio subir muito. Só que esse mecanismo também se tornou falho. No início, esses mecanismos não falhavam tanto, só que a pílula era muito danosa, né, para a saúde da mulher. A mulherada passava mal, enjoava lá no início. Então, a ciência foi reduzindo. Ah, vamos deixar mais fraquinho, para o corpo da mulher aceitar melhor. Aí onde entrou esse terceiro mecanismo, que é, entre aspas, quase infalível, né? Porque muitas mulheres engravidam usando anticoncepcional, né? Eu conheço várias e vocês também com certeza conhecem. Ou seja, é sinal de que esses mecanismos abrem espaço aí para falha, né? Então, se os dois mecanismos falharem, a gente tem um terceiro para garantir que essa mulher não vai engravidar, que é o endométrio, que é um mecanismo que tem chances de cometer um pequeno aborto oculto, né? Um aborto oculto. O que é o aborto oculto? É essa impossibilidade de nidação do embrião, ou seja, já houve a fecundação lá em cima nas trompas. Esse embrião, ele consegue ficar até 6 dias, né, no seu corpo até implantar. Tá? Então, ali, né, aquela célula, aquele embriãozinho, ele consegue ficar ali 6 dias respirando, né, com oxigênio, mas ele precisa implantar. Se ele não encontrar um endométrio bom para implantação, ele vai morrer. Ok? Isso pode acontecer, é o que a gente conhece, aborto espontâneo. Quantas mulheres, né? Tem ali nas primeiras semanas, né? Mas o aborto oculto, ele é menor que o aborto espontâneo. A gente não percebe de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente logo menstrua, esse embrião morre. E não foi formado saco gestacional, não foi formado nada. Ele simplesmente não conseguiu implantar. Se ele não conseguiu implantar, o seu corpo não formou nada. Então, você não tem nada ali para expelir, só o endométrio mesmo. Por isso que o nome, né, o nome aí popular era aborto oculto, porque a gente não consegue ver, ele está oculto ali. Tá? Tá dando para entender, gente? E é por isso que a maioria dos médicos, né, dizem que não, os contraceptivos não são abortivos. Por quê? Isso que você vai ouvir, se um dia você falar com algum médico que não toma contraceptivo porque é abortivo. Porque eles dizem que esse embrião, essa célula, ainda não é vida humana. É só uma célula. Já ouviram essa história, né? De é só uma célula, ainda não é vida, só é vida depois de tantas semanas. Tem países aí já que só considera vida depois de 30 e poucas semanas, então aquele bebezinho desse tamanho, em alguns países, não é vida, né? Joga fora, mata, né? Puxa, né? Puxa com a pinça, destroça tudo, não é vida humana, né? Mas toda vida humana começa bem pequenininha, né? Todo ser humano de 2 metros, grandão, do meu tamanho, pequenininha, que eu sou baixinha, todos nós, gente, todos nós já fomos um embrião bem pequenininho dentro da barriga da nossa mãe. Mas ali, no milagre da vida, no sopro do Espírito Santo, Deus já soprou a vida e naquilo que eles chamam de célula, naquele embrião, naquele zigoto, já há todas as características genéticas de um ser humano. Então, quando eu era um embrião na barriga da minha mãe, que ela ainda nem sabia que estava grávida, se a ciência pegasse, aquele embrião já ia ver a cor dos meus olhos, a textura e a cor do meu cabelo, a cor da minha pele e todas as minhas características genéticas ali, né? E hoje estou aqui e todos nós estamos aqui, porque a nossa mãe nos permitiu que viéssemos ao mundo, nossos pais, nossas famílias, certo? Então, todos nós já fomos embrião. E a igreja defende a vida desde a sua concepção até a morte natural. E a concepção é exatamente esse encontro de espermatozoide com óvulo. Isso é a concepção. Tem um óvulo sendo liberado quando o espermatozoide fecunda ele,
Quando há esse encontro, ali já há vida humana. Deus ali já soprou a vida. E por isso nós defendemos a vida desde esse momento, ok? Por isso que podem ocorrer, né, os abortos ocultos. E por isso que você, mulher católica, não pode fazer uso de contraceptivos, porque eu tenho certeza que você não quer ter essa possibilidade dentro da sua vida. Muitas pessoas perguntam: Ah, Nayara, depois que eu ouvi isso, eu fiquei com muito incômodo, porque eu tomei anticoncepcional por anos. Será que eu cometi muitos abortos ocultos ou alguns? Não sei. Não vamos saber, né? Não nessa vida. Não dá para saber. Pode ser que não, né? Não é algo que vai acontecer todo mês, entende? Porque lembra que tem os outros dois mecanismos? Só que essa é uma possibilidade, gente, que eu nunca quero ter na minha vida. E acredito que nem você. A gente nunca quer ter a possibilidade de matar um filho no nosso ventre sem o nosso entendimento, sem o nosso consentimento. A gente não quer de jeito nenhum. Entende? Não pode, mas há uma chance de você. Caramba, não! Entende? Não, não, não pode. Então, se você usou pílula, usou anticoncepcional, não sabia, né? Tá ouvindo tudo agora, se confessa, pede perdão a Deus, você não sabia, né? Não foi um ato cometido por vontade, por conhecimento seu. Deus não vai te cobrar isso do seu passado, tá? Agora que você está ouvindo, agora sim, né? Agora você tem o entendimento, agora você tem o conhecimento, agora você precisa avançar, entende? Agora você precisa dizer não. Aí a gente cai aqui na doutrina da Igreja Católica. Olha quanta sabedoria, né? Está intrínseca, enraizada na nossa fé, na nossa doutrina. Olha como a igreja nos impede de trazer o mal para a nossa vida. Lá no catecismo não está escrito que os anticoncepcionais cometem abortos ocultos. Está escrito que não, porque o contraceptivo não pode vir na vida do casal. Nós vamos ouvir agora, né, o próximo tópico. Tá vendo quanta sabedoria, né? Claro, nossa igreja é igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeira, né? Traz toda a verdade em si. Amém? Vamos lá, antes disso eu quero falar do DIU de cobre, né? Que eu falei aqui. Todos esses três efeitos, esses três mecanismos, são para todos os hormonais, gente. Oral, contraceptivo, pílula, né? Oral, os injetáveis, os anéis vaginais, que são também hormonais, todos os DIUs Mirena, os DIUs hormonais, todos têm esses três mecanismos de ação. Os mecanismos são mais locais, como o anel, né, que ele age ali no local, mas os mecanismos são os mesmos, tá? E todos os outros hormonais. Agora, o DIU de cobre, ele é um pouquinho pior, tá? Ele é bem pior, na verdade, né? Por quê? Porque ele age somente no terceiro mecanismo, que é a inflamação do endométrio. O cobre dentro de você, ele inflama o seu útero. Então, ele não tem hormônio. Você só está colocando um pedaço de cobre dentro de você. Isso não é bom, né? Ter um pedaço de cobre dentro do nosso útero. O que que esse cobre faz? Ele inflama o seu útero. Por isso que mulheres que usam DIU de cobre sentem cólicas, sentem desconforto, aumento no volume de sangramento, porque o seu útero está inflamado, né? Pensa, sei lá, quando a gente faz um negócio no dente, aí faz lá, coloca um corpo estranho, não inflama, não fica esquisito, não dói. Você tá com um corpo estranho dentro do seu útero. O seu útero não foi feito para receber nada, né? Ele vai rejeitar, sobretudo no início, esse corpo estranho de cobre lá dentro, esse metal, né? O cobre lá. Então vai inflamar e ele só age através do impedimento da anidação, ou seja, se houver uma fecundação, você vai cometer um aborto oculto, ok? Porque seu corpo não vai impedir a ovulação nem a cervix. Você que usa DIU de cobre, você vai perceber o muco cervical, a produção, você vai conseguir ver o período fértil, porque o DIU ele só vai impedir
a fecundação, né? Ele só vai impedir que você engravide através da inflamação. Então, eu sugiro, né, de todo o meu coração, com todo carinho, né, quem está aqui na live e está com DIU, né, faça esse propósito nesse tempo quaresmal, né? Se confesse, viva um tempo de abstinência até você conseguir retirar, sobretudo se for o de cobre, né, que ele tem uma ação abortiva muito grande, né? E a gente não quer ferir o coração de Deus, né? Como o Renato falou aí, não matarás, né? O mandamento da lei de Deus, né? Então, vamos, pelo contrário, né? Fazer um ato de amor, de oferta a Deus, de entrega e de carinho. Falei sobre anticoncepcional, Jaqueline. Sempre que eu falo contraceptivo, estou falando sobre anticoncepcional, ok? Contraceptivo hormonal inclui o anticoncepcional, todos eles, ok? Tudo que eu falei aqui é sobre anticoncepcional, somente nesse minuto que eu falei sobre o DIU de cobre, né? Ah, tá, isso aí, lógico que não está na Bíblia, né, gente? Deus não contava que o povo em 1960 ia inventar os contraceptivos, né, gente? Lá na criação do mundo. Agora vamos lá entender então o que está na Bíblia, Nayara, sobre o casamento. O que Deus criou na Bíblia? O que Deus fala sobre o casamento, né? Deus criou o homem e a mulher e disse para eles: sejam fecundos, enchei a terra e submetei-a. Lá, na outra palavra, Deus disse que não se agradou, né, quando o homem jogou o sêmen na terra. Então, Deus não se agradou desse ato pecaminoso, né? Pelo contrário, Deus nos diz que o casamento foi para ser fecundo. Ide, sede fecundos, enchei a terra e submetei. Essa palavra se faz atual até os tempos de hoje. E a igreja, em toda a sua doutrina, em todos os seus ensinamentos, reforça isso. Deus criou o homem e a mulher para que os dois fossem uma só. Ai, dá licença. Pronto. Para que os dois fossem uma só carne e pudessem procriar. Amém. Que bom que você vai tirar o DIU essa semana. Louvado e bendito seja Deus. Eu gosto muito de fazer essas jornadas, essas séries de live no tempo quaresmal, né? Eu sinto que percebo que muitas mulheres tomam essa decisão, né? Que é a nossa colega que tomou, vou tirar o DIU. E como isso alegra, né, o coração de nosso Senhor, como a gente ali pode fazer um bom ato, né, de amor a Deus, sobretudo nesse tempo de conversão. Bendito seja Deus. Vamos lá. Sobre o matrimônio, né, nosso terceiro ponto. Queridos, Deus criou o homem e a mulher, a união matrimonial, não para que fôssemos amigos somente um do outro, não para que fôssemos felizes para sempre, mas que, sobretudo, possamos ser co-criadores com Deus, possamos co-criar junto com Deus, ou seja, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, né? Adão e Eva, e deles veio toda a humanidade, né? E a única maneira, depois dessa primeira criação, que Deus enviou todos os seus filhos ao mundo foi através de uma união conjugal, né? Exceto nosso Senhor Jesus Cristo depois, né? Somente ele que não veio, mas até a Virgem Santíssima, todos eles vieram do ato conjugal. Então, o ato conjugal é belo e bom, é próprio do casamento e o casamento foi criado para isso, para dar a vida. Então, quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, eles estão recebendo uma grande missão, se assim for da vontade de Deus, que é gerar vidas para Deus. É como se a gente, numa união matrimonial,
se colocasse o nosso corpo, a nossa fecundidade, a nossa fertilidade, a nossa união sexual totalmente à disposição do Criador, para que através de nós Deus envie os seus filhos ao mundo. Gente, olha a grandeza do que eu estou falando. Não achem que isso é pequeno, tá? Deus poderia enviar os santos ao mundo, São Francisco, a Virgem Santíssima, de qualquer maneira, poderia vir voando, né? Poderia, bum, não, mas todos nós, Deus quis que os seus filhos viessem através da união matrimonial, e nós, pecadores, indignos, mortais, nós recebemos esse grande dom, essa grande graça de poder fazer algo junto de Deus. Você tem ideia do tamanho disso? Você tem ideia da grandiosidade disso? De como isso é lindo? De como isso tem um peso na nossa vida? Se olhar para o seu matrimônio e falar assim, bom, eu estou aqui com meu marido nessa casa, nós nos casamos porque Deus tem um plano para minha família. Tanto para mim, de maneira pessoal, quanto para o meu esposo, de maneira pessoal, mas também a nossa união gerar vida, gerar pessoas, gerar filhos de Deus para esta humanidade. Filhos esses que Deus sonha um por um, né? Então, da maneira que Deus nos cria, com traços singulares, pessoais e particulares, né? Cada pessoa desse mundo é totalmente diferente uma da outra, né? Cada uma. Como, né? Como pode? Temos o mesmo rosto, 2 olhos, boca, nariz e somos tão diferentes. A gente vê o pincel de Deus, o traço, a marca do Todo-Poderoso em nós, né? E assim também é com a criação, com a cocriação, né? Com essa unidade nossa com Deus, entende? Deus tem para cada família um plano único, vidas únicas que vão nascer daquele casal. Você entende isso? Você entende o tamanho da sua responsabilidade? Você entende do quanto Deus confia a você? É por isso que nós não defendemos o uso de métodos contraceptivos artificiais. É por isso que a Igreja Católica defende o matrimônio dessa maneira, porque ele é sagrado, né? Ele é único. E o matrimônio é próprio para gerar vida. Mas por que isso soa tão difícil ao seu ouvido? Por que é tão difícil você entender essa verdade? Por causa do início da nossa live, quem estava aqui ouviu, por causa da mentalidade contraceptiva. Lembra que o sexo foi totalmente separado da procriação e hoje se relacionar sexualmente com diferentes pares é super normal na nossa sociedade. Por isso que você não consegue entender de maneira clara que o sexo e a procriação são inseparáveis. João Paulo II diz em sua Teologia do Corpo: não há como separar o ato sexual da procriação. Essas coisas estão naturalmente ligadas. Deus criou assim. Deus criou o sexo para a procriação. Pronto. Mas o que o ser humano veio e fez? Separou total. E não há como separar. Ah, Nayara, mas separou. Sim, vai sofrer suas consequências. Né? Vai sofrer. Vai sofrer. Entende? Né? Assim como Deus criou o homem e a mulher, cada um diferente, mas as pessoas hoje em dia, né, existe essa coisa, trans, não sei o quê, não sei quantos sexos. O homem separou, né? Está uma coisa abominável à sociedade de hoje. O homem está separando tudo, está inventando, né? Não sei quantos aí, quantos nomes, nomenclaturas que tem para diferentes sexos. Existe isso? Não. Existe o homem e existe a mulher, somente, ponto final, nitidamente, quando uma criança nasce, é menino ou é menina e pronto. Não existe quantos jeitos aí que eu não sei nem usar essas palavras que se usam hoje em dia. Assim também foi feito com o sexo. Separou. Vamos sofrer a consequência disso. Mas nós, enquanto cristãos,
precisamos defender em nossa vida, em nossa casa, assegurar que aqui, Senhor, aqui eu farei de tudo para vencer essa mentalidade contraceptiva, né? E para mergulhar nesse mistério que é a união matrimonial, que é essa união total, né, do sexo com a procriação, que é esse sereis uma só carne, defendido lá por São Paulo nas cartas, né? O homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. É isso. É isso que a igreja diz. Ah, Nayara, mas já tive meus filhos, quero fazer laqueadura. É pecado? É? Você está indo contra isso. Você está se mutilando, você está cortando um órgão seu. Você está falando assim: olha, Deus, né, eu não quero mais esse meu órgão aqui, não. Eu vou tirar ele, eu vou cortar. Sabe assim? Não quero mais falar, vou cortar minha língua. Ninguém faz isso, né? Não quero mais ter filho, vou cortar minha trompa. Meu marido vai fazer vasectomia. Você está perdendo a grande graça de ser um co-criador com Deus. Você negou. Você negou um dom. Isso é grave, né? Por que que muitas mulheres fizeram laqueadura, né? Porque ficou na moda, porque a gente foi conduzida. Mas se você tem o conhecimento que eu estou te passando hoje, eu tenho certeza que você não vai fazer laqueadura, porque você não quer negar um dom de Deus para você. Um dom é graça. Como que você vai negar a graça de Deus em sua vida? E se você tem essa tentação de pensar em fazer laqueadura, isso é uma tentação. Saiba que isso é uma tentação do demônio para você. É porque você também ainda não entendeu, não aprofundou, porque você está totalmente submersa na mentalidade contraceptiva. Você não está olhando para o seu matrimônio, para o seu corpo, para a sua fecundidade, da maneira como Deus te criou e como Deus te tem chamado, de maneira inteira, completa e integral. Se você está aqui desesperada, né? Eu creio que tem muitas pessoas aqui, dessas mais de 200 pessoas que passaram pela live hoje, né? Que estão desesperadas para saber como vamos passar, né? Bom, Nayara, eu vou parar o dia, só que eu não posso engravidar. Eu vou parar a pílula, só que eu não posso engravidar. Eu sei que a gente passa por esse dilema em alguns momentos da nossa vida, né? E é preciso que vocês saibam que há um caminho, que há uma saída, tá? Que não é pecado, que é o uso do método natural. E Papa Paulo VI, né, em sua encíclica Humanae Vitae, ele nos fala que no mundo de hoje, nos tempos atuais, algumas famílias precisarão espaçar as gestações, né, por seus motivos próprios, por falta de trabalho, de subsistência, né, por questões financeiras, por espaço, por questões psicológicas, enfim, né? Cada família pode passar por algum momento difícil. E ele nos diz em sua encíclica: esses casais poderão fazer uso dos períodos fecundos e infecundos quando for necessário, né? O espaçamento. Quando for necessário o espaçamento de filhos, a gente vai recorrer aos períodos infecundos para ter relação. Ah, Nayara, por que usa essa palavra espaçamento, né? Deve ter gente aqui que não sabe, está ouvindo falar espaçar. É porque quando a gente faz o método natural, com a visão católica, né? A gente não fala evitar os filhos, porque a gente não deseja evitar os filhos. A gente deseja dar um espaço de um para o outro. Há uma necessidade, vez ou outra. Por exemplo, né? Muitas mulheres, minhas alunas, falam, Nayara, meu marido, ele não é católico e a gente já tem X filhos e ele está desesperado porque ele não quer mais ter filho. E eu sou católica, não vou fazer com uso de contraceptivo nem ligar. O que que eu faço? Essa mulher que não pode passar por cima do seu esposo, porque os filhos também são dele, ele é o chefe da casa, ela vai aprender o método natural para espaçar o nascimento dos filhos até a conversão do marido, até Deus tocar aquele coração, até algo acontecer, entende? Aí sim, eu vou ensinar, Michele,
os métodos naturais, eu vou ensinar mais especificamente o método de ovulação Billis, que é o método que eu uso há anos, é o método que eu ensino há 9 anos, né? É o método que eu ensino dentro da minha mentoria para as mulheres que precisam tanto engravidar quanto espaçar as gestações. Então, se você está desesperada porque você não sabe o que fazer, né? Quando você tirar o DIU, quando você parar a pílula, quando você desejar parar de ofender o coração de Deus, você não está sozinha. E esse é o nosso quarto ponto de hoje, para a gente ir finalizando aqui nossa live, que já deu 1 hora, né, gente? Hoje foi bom demais. Então, esse é o quarto ponto. Para vencer a mentalidade contraceptiva, você precisa saber o que você vai fazer quando o cerco apertar, entende? Então, assim, eu posso estar grávida agora e não precisar, mas eu preciso saber o que eu vou fazer se um dia eu precisar, porque senão você vai recorrer ao mais fácil. Você vai num desespero, né? Naquele auge do puerpério, você tem 2 bebês chorando ao mesmo tempo, você está cansada, você está exausta, você está com medo de engravidar, você está sem ter relação há 6 meses. Nesse desespero, quando as mulheres recorrem à pílula, por quê? Porque no momento que a vida delas estava minimamente estruturada, ou quando elas estavam grávidas, elas não procuraram aprender o método. E aí, na hora do desespero, vai para o que está mais fácil. Então, veja, para você conseguir vencer a mentalidade contraceptiva, você precisa aprender o método natural. Você precisa aprender sobre a sua fecundidade, para você ganhar autonomia no que você vai estar fazendo, tá bom? Gente, então, ó, só passando aqui. Hoje foi como vencer a mentalidade contraceptiva, ok? Aprendemos o que é a mentalidade contraceptiva, aprendemos um pouquinho sobre o que a Igreja Católica fala, né, sobre os métodos contraceptivos, aprendemos o que é a vida matrimonial, o que Deus espera do nosso matrimônio, e amanhã vamos aprender tudo sobre os métodos naturais, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou abrir uma caixinha agora quando acabar a live aqui nos meus stories, tá? O direct, eu não consigo ver todos. Você pode mandar. Se eu conseguir ver, eu respondo, tá? Mas mandem especificamente na caixinha as perguntas de vocês, que eu vou tirar um tempinho para responder, para a gente conversar. E esteja na live de amanhã, nessa jornada da mulher, onde amanhã vai ser o nosso segundo dia, conquistando a sua liberdade com os métodos naturais. Amanhã é o dia, hein, gente? Se você, né, ainda não faz ideia de como funciona seu corpo, a sua fertilidade, vamos aprender tudo isso amanhã, tá? Os métodos naturais, que nada mais é do que o autoconhecimento. Por isso que amanhã é dia de aprender sobre método natural, mas é dia também de aprender sobre a sua fertilidade, porque essas duas coisas são uma coisa só. Tá bom, gente? Então, vou finalizar aqui. Ah, tirei o print